do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 17, Disciplina Espiritual, Equilíbrio e Progresso. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 720. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Falar das diversas formas de mortificação que o homem impõe a si mesmo faz-nos lembrar a necessidade da autodisciplina, que, desenvolvida corretamente, traz ao espírito condições de convivência com certas formas de energia e, simultaneamente, a descoberta de verdades que fazem com que o homem caminhe com mais liberdade na sua trajetória evolutiva. Quantas vezes deploramos o não termos nos submetido a determinadas circunstâncias e, assim, termos vencido certas opiniões, mortificando mesmo, pode-se dizer, o nosso desejo. Quantas vezes nos arrependemos de não termos submetido o nosso corpo, deixando que o prazer ou determinadas circunstâncias prevalecessem num dado momento, ocasionando para nossa alma tantos dissabores, inquietações e dificuldades. O homem precisa aprender a conter-se, a conter os seus sentidos, a conter às vezes a sua própria vontade. Isso não deve ser feito, porém, sobre uma forma de castigo. Não se deve castigar a matéria quando se sabe que o espírito solto é que sente a vontade grande de fazer ou não alguma coisa. Não se castiga a matéria, mas pode-se impor ao próprio espírito algumas restrições, o que dará a todos nós uma certa forma de disciplina, capaz de nos fazer avançar na linha do progresso, já que assim estaremos demonstrando fidelidade a uma ideia, sacrifício pessoal em favor de outras ideias e capacidade de trabalhar a própria vontade. Numa casa espírita, pessoas existem que dizem que a doutrina espírita deve ser sempre colocada em segundo plano, pretextando alguns deles que não se pode prejudicar a família, o trabalho, quaisquer que sejam as questões por conta da doutrina. Outros, ao contrário, exigem que a doutrina espírita seja colocada à frente de tudo e de todas as coisas. Ambas as posições estão em erro. Em ambos os casos, comete-se uma certa forma de desatino, quando não se leva em conta o que prevalece na nossa vida. É o equilíbrio, é o bom senso, é a noção de dever cumprido, a noção de trabalho no bem. Há momentos em que vir à casa espírita, contrariando interesses até mesmo pessoais, é pura demonstração de amor a Deus, como há momentos em que deixarmos de vir à casa espírita apenas a necessidade de uma convivência fraternal entre os pares e também entre os familiares. Irmãos, aprendamos a não ser exagerados, aprendamos a sentir a real necessidade, aprendamos a ver as coisas como são. Somos muitas vezes inseguros quando não somos mesmos desejosos de ficar quietos, num canto, sem obrigações. Nesse caso, a doutrina espírita como que age sobre nós de maneira exemplar. Podemos até ver, e vemos muitas vezes, guias espirituais dizendo para os seus tutelados: vão, é necessário que vocês sigam para o trabalho, porque são almas moles, sem ânimo, precisando de uma energia que os coloque devidamente na tarefa do bem. E não se diga que esses guias espirituais não têm amor pelos seus protegidos. Quando agem assim, o fazem por puro amor, para que seus protegidos aprendam a caminhar
Por outro lado, vemos também muitas almas afins aos seus protegidos dizerem: fica em casa, procura manter a paz. Meus irmãos, em qualquer circunstância, deverá existir o bom senso, deverá existir o equilíbrio, deverá existir o amor. Quando estivermos diante de uma situação assemelhada às que me referi, consultemos nossa consciência e ela nos responderá. Veremos se, de fato, nós não estamos desejosos de deixar para adiante o próprio dever, ou se realmente as necessidades prevalecem. Se as necessidades estiverem prevalecendo, hajamos com tranquilidade e digamos a Deus, do fundo do nosso coração: Senhor, ajuda-me a que, em outra circunstância, eu possa superar a minha dificuldade. Da mesma forma, digamos aos nossos guias espirituais: por favor, não me deixe falir. Ah, meus irmãos, o Espiritismo lança luz e conhecimento esclarecedor, e uma das tantas verdades para nós. Diz-se que não se pode ter exageros de coisa alguma, mas não é bem assim. Imaginemos Jesus, imaginemos o nosso codificador. Se não fossem tomados pelo sublime, pela noção da grandiosidade da obra, se fossem moles, como a obra de divulgação do bem estaria atrasada? O bom senso, o equilíbrio, mais uma vez, hão de prevalecer. O Espiritismo vem nos ajudar a descobrir, afinal, quem somos. Agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos nesta noite aqui e de mais uma vez termos meditado em uma das grandes propostas que o Espiritismo traz ao homem terreno. Que Deus e Jesus a todos nos abençoe, conduza, agora e sempre. Antônio de Aquino.